Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Seja você também muito bem-vindo aqui no canal. Desde já eu te agradeço, muito obrigada por se inscrever aqui no canal. Aproveite, deixe aí o seu gostei, deixe também os seus comentários no vídeo e compartilhe muito para a glória de Deus e ative o sininho na palavra todas. Eu peço a você, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho a certeza que Deus vai falar no seu coração grandemente. Gente, a mensagem que Deus nos trouxe aqui, através desse vídeo, está no livro de Gênesis. Eu peço para que você fique bem atento ao que Deus tem para você. Gênesis, no capítulo 3, diz assim: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, preste bem atenção, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras, quer dizer, costuraram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gente, quando Deus nos dá uma ordem, não é para o nosso mal. Não é para que nós venhamos sofrer, não. Mas sim para nos poupar de um sofrimento por conta de uma desobediência à sua voz. Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Deus vê o que você não vê. Deus, Ele sabe exatamente o que vai acontecer a você por conta das suas escolhas. E por isso, Ele já te alerta sobre qual caminho você deve seguir. Mas o homem, ele tem cobiça nos seus olhos. Ele se deixa então levar pelo que ele vê, sem pensar nas consequências dos seus atos. Exemplo disso é Ló, sobrinho de Abraão. Quando Abraão diz a ele que não podiam mais permanecerem juntos por conta de haver contenda entre os seus pastores e que eles teriam que se separar, cada um seguir o seu caminho, Abraão então ele deu a Ló o direito de escolha. Disse a ele que ele poderia escolher por qual caminho que ele queria seguir. Então Ló levantou os olhos. Quando Abraão disse a ele: olha, Ló, você escolhe qual caminho que você quer seguir. Se você for por ali, eu vou por aqui. Se você for por aqui, eu vou por ali. Ele deixou Ló escolher qual caminho ele queria seguir. Ele deu esse direito de escolha ao seu sobrinho. Ló, levantando os olhos, ele avistou uma grande campinas. Ele olhou para aquele lugar e encheu os olhos, porque era um lugar de verdes, de pastos verdejantes. Então, provavelmente, ele já pensou ali nos seus gados. Imagina se ele fosse para um lugar de sequidão. Ele olhou, já que o seu tio havia dado a ele o direito de escolha, ele levantou os olhos e avistou
Imediatamente ele olhou aquele pasto verde e disse com ele: é ali mesmo. É exatamente ali que eu vou criar os meus gados. Eu vou para lá então com os meus pastores. Encheu-se os olhos de Ló. Aquilo agradou aos olhos dele. Então ele escolheu um lado que aos olhos dele era bons. Então ele pegou os seus pastores, pegou também a sua família. Ele não foi sozinho, levou a sua família, levou os seus pastores, levou todo o seu rebanho para Campinas. E Abraão então disse: certo, então restou só um lado para Abraão ir, e era o deserto. Abraão então caminhou em direção ao deserto, sem pensar, sem olhar para aquele lugar e dizer: mas eu vou para o deserto? Um lugar de sequidão, como que eu vou? Não, ele foi. E sabe por quê? Porque ele sabia que aonde ele fosse, a presença de Deus iria estar com ele. Ele não deixou se enganar pelo aquilo que os olhos viram, não. Ele sabia que Deus estava com ele por onde ele fosse, que ainda que ele fosse para o deserto, Deus não desampararia ele. Diferente do seu sobrinho, que quando Ló disse: olha, está havendo muitas contendas entre os meus e os seus pastores, nós vamos ter que nos separar para que evite essa briga entre a família, para que não venha ter essa contenda entre eu e você, porque você é meu sobrinho, eu amo, é meu parente. Então escolha para onde você quer ir. Ele olhou para um lado verde, olhou para um outro, um lado de sequidão. E quando ele olhou, viu aquele lugar lindo, um lugar que aos olhos dele era perfeito. Então encheu-se os olhos dele e ele disse: então vou para lá, para Campinas. Abraão então disse: vai. E Abraão então seguiu o seu caminho pelo deserto. Ló então achava que havia feito a melhor escolha, uma grande escolha, sem imaginar o que viria à frente, sem imaginar que bem ali perto daquele local que ele escolheu, chegaria uma grande destruição. Ele não imaginava que ali onde ele estava para acontecer uma grande tragédia. Ele olhou com os olhos, encheu-se os olhos dele. Então, ao modo de ver dele, aquele era o melhor lugar. Por isso, nós dissemos aqui no início: Deus sabe o caminho que você deve seguir. Deus sabe o que é melhor para você. E ele escolheu aquilo que os olhos dele acharam que era melhor. Então ele achava que tinha feito uma grande escolha. Poxa, eu estou feito. Eu vou para um lugar que vai ter alimento para os meus gados. Eu vou para um lugar que tem tudo que eu preciso ali, a minha família, para sobreviver. E foi. Só que ele não imaginava que bem ali chegaria uma destruição sobre aquele lugar. Bem perto de Campinas havia Sodoma e Gomorra, uma cidade que um povo estava corrompido, uma cidade que já estava para ser destruída, porque o povo estava de todo corrompido, estava desagradando ao coração de Deus. E Deus mandaria para aquele lugar uma grande destruição. Ele não imaginava que aquela cidade fosse atingida com fogo e enxofre. E assim aconteceu. Então, ele não sabia o que estava por vir. Mas Deus sabe o que está por vir. Por isso, quando Deus nos dá uma ordem, por isso, quando Deus nos guia, Ele sabe lá na frente. Ele vê aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Deus enxerga o futuro, Ele sabe disso. Então Ló escolheu aquele lugar, sem imaginar que perto de onde ele foi, chegaria uma grande tragédia que também alcançaria a cidade aonde ele estava vivendo, aonde ele estava habitando ali com a sua esposa, com seus pastores.
Gente, preste bem atenção. A escolha que você faz pelo que você vê pode te levar a uma grande destruição. A destruição de todo um projeto de Deus para você, para a sua família. Pode destruir os seus sonhos. A escolha que você faz pelo modo que você vê pode levar você a uma grande destruição, pode destruir tudo o que Deus preparou para você. Deus, ele tinha um grande projeto para Adão e Eva naquele jardim. Tinha sim, tinha um grande projeto. Deus queria poupar os dois de perderem a sua inocência e cair no pecado. Deus estava naquele momento em que ele deu ordem à mulher e ao homem, é para que eles não perdessem algo de mais precioso que Deus colocou na vida deles, a inocência. Deus não queria que eles perdessem isso e veria cair no pecado. Deus disse aos dois: olha, está vendo tudo isso daqui? De tudo isso vocês podem comer, mas desta árvore que está aqui no meio do jardim, dessa vocês não toquem, quer dizer, vocês já têm tudo o que vocês precisam. Mas exatamente nessa daqui vocês não toquem. Então Deus também tinha um grande projeto para Adão e para Eva naquele jardim. Mas a mulher, Eva, ela deixou que os seus olhos a enganassem, destruindo e também levando à destruição o seu esposo Adão, por conta da sua desobediência. Porque ela olhou e ela viu. Ela olhou aquela árvore com os frutos maravilhosos e ela se esqueceu da ordem que Deus tinha dado a eles. E ela não só comeu, como ela deu também ao seu esposo, para que ele participasse também da sua destruição, do seu pecado. Ela também entregou para ele algo que Deus tinha dito: olha, desta árvore não. Por quê? Os olhos. Ela deixou que os seus olhos a enganassem. Gente, você entende, você que está do outro lado, a gravidade de você deixar que os seus olhos te enganem? Você entende a importância que é dar ouvidos a Deus, que é deixar Deus guiar você, que é deixar Deus guiar os seus passos? Os nossos olhos, eles podem nos enganar. Ló, por ter feito uma escolha errada, deixado se levar pelos seus olhos, ele também levou à destruição não só a vida dele, preste bem atenção, mas também para os seus pastores, sim. Porque quando ele escolheu ir para Campinas, ele não foi sozinho. Ele levou a sua família, ele levou as pessoas que o cercavam, ele levou os seus gados, ele não foi sozinho. Então, ele não levou a destruição somente para ele, porque os olhos dele enxergou coisas boas. Os olhos dele se encheu, não. Ele não foi só. Ele levou também a sua família, que também sofreram as consequências, me perdoa aqui, pela sua escolha, por ter escolhido aquele caminho. Aquelas pessoas pagaram um preço pelas escolhas que Ló fez também. Adão também sofreu as consequências escolhidas por sua mulher e foram lançados fora do jardim. Eles foram lançados fora dos projetos que Deus tinha para a vida deles, por conta de dar ouvidos à sua esposa. Porque também Adão sabia da ordem de Deus. A ordem foi dada aos dois, para que não comessem daquela árvore, daquele fruto. O que eles tinham já era o bastante. Deus estava cuidando daqueles dois. Deus queria o melhor para eles.
Deus queria protegê-los, mas por conta do olhar da mulher, por conta de deixar se encher os seus olhos, por ver que aquele fruto era bom, a serpente, mais sagaz, disse: não, não é assim. Deus não quer que você toque, porque sabe que se vocês pegarem deste fruto, vocês também serão conhecedores do bem e do mal. Exatamente isso. Deus não queria que eles conhecessem o mal. Deus não queria que eles provassem do mal. E a serpente sabia disso e os enganou, enchendo os olhos, porque sabia que o homem, ele tem cobiça em seus olhos. Ele cobiça as coisas. Gente, nem tudo o que você vê é para você. Nem tudo que os seus olhos enxergam é para você. Nem tudo aquilo que você vê é o que Deus escolheu para a sua vida. Então você tem que pedir a Deus para que te mostre o caminho, para que você não fique fora, para que você não seja lançado fora dos projetos de Deus. Assim como foi lançado fora Adão e sua esposa por conta de uma desobediência à voz de Deus, por conta de tocar naquilo que não poderia, porque encheu-se os olhos dela, foram lançados fora. Não queira você ser lançado fora dos projetos de Deus. Deus tem um grande projeto para você, para sua família, para os seus filhos. Deus quer o melhor para você. Então, cuidado com os seus olhos. Peça para que Deus abra os seus olhos para que você enxergue o caminho que você deve seguir, o caminho que Ele quer que você siga. Não o caminho que os seus olhos acham que você deve seguir. Busque os caminhos de Deus. Não seja lançado fora, assim como Adão e Eva foram lançados fora do jardim e cessou-se os projetos de Deus na vida daqueles dois. Não deixe ser lançado fora dos projetos de Deus por conta daquilo que os seus olhos estão vendo. Não termine um casamento seu por conta de uma outra pessoa que os seus olhos viram e se encantaram. Não destrua a sua família por conta daquilo que os seus olhos viram, porque você olhou e viu uma terceira pessoa que encheu os seus olhos. Não se deixe enganar. Não perca aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você está num negócio, numa empresa, está ainda pequeno, começando, é o que Deus te deu. Não se deixe enganar por algo que ainda não é seu. Não olhe ainda para aquilo que Deus não ofereceu a você. Espere em Deus, porque Ele vai te colocar em lugares altos. Mas não deixe encher os seus olhos. Não toque naquilo que Deus te deu ordem para não tocar. Deus está suprindo as suas necessidades e não toque naquilo que não é seu. Olhe bem, lembre-se do que nós falamos aqui. Ló encheu os olhos por ver Campinas, mas ele não imaginava que estaria próximo a grande destruição que iria atingir a toda a sua família, a tudo aquilo que ele possuía, porque ele achava que era o melhor lugar, era a melhor escolha, era o que ele tinha escolhido de melhor. Não faça isso. Deus quer o melhor para você. Deus quer concluir na sua vida o projeto dele. Então peça para que Deus guarde os seus olhos de todo engano, para que Deus guarde os seus olhos de todo mal, para que Deus te livre das palavras de enganos também, para que Deus te dê discernimento, para que você possa provar daquilo que Ele tem para você. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo com toda a fé no seu coração, que é para crescimento desse canal, para que mais palavras Deus possa nos trazer aqui, para que elas possam alcançar vida, salvar, libertar pessoas. Ajude o crescimento desse canal. Ajude, eu te peço.
Ative o sininho para que você receba as notificações, é muito importante. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.